Agora tem a presença ilustre aqui de ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Bruno Pinheiro, aqui firme e forte com a gente, sabe tudo e mais um pouco. Tem o raio-x mais preciso, o diagnóstico mais acurado, vamos lá, dos bastidores da nossa política nacional. E isso tudo, né, Brunão? No momento em que o presidente Lula recebe, agora cedo, tá? Os novos presidentes de ambas as casas legislativas, no caso da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e também no Senado Federal, Davi Alcolumbre. Vamos acrescentar aqui também o Bruno, então, que sabe tudo e mais um pouco. Como é que está repercutindo? Porque, enfim, no meio de vários acordos, debaixo dos panos, outros também aí muito falatório, muito palavrório. O que você acha que realmente vai surtir na prática aí, olhando adiante, hein? Bom dia. Inicialmente, eu acho que Alcolumbre e Hugo Motta não quiseram escrever uma carta porque não sabiam se os Correios iriam levar e foram diretamente na reunião, viu, André Marinho? Bem demais, bem demais. Começou bem, belo abre-alas, mas conta pra gente aí, Brunão. Como a gente disse aqui, favas contadas, os dois mais prováveis acabaram assumindo, mas agora é hora de, pelo menos no papel, né, minha gente, trabalhar pelo povo e botar a casa do povo aí trabalhando em prol de nós. E aí, como é que vai ser? Ontem era claro, após a vitória, melhor, anteontem, logo após o resultado ser divulgado tanto de Alcolumbre quanto de Hugo Motta, que eles estavam com um sorriso no rosto, tanto aliados do governo quanto aliados da oposição, porque a configuração ficou muito boa, né? Se você olhar a oposição no Senado, eles têm 5 comissões, tem essa comissão de segurança, que é muito importante, tem a comissão de direitos humanos, que também é muito importante, lá na Câmara também ficou muito bom, porque a oposição conseguiu a vice-presidência inclusive, e agora é hora de ver se esses acordos serão honrados agora após essa eleição. Hugo Motta, em alguns momentos, ele chega a falar sobre essa anistia do 8 de janeiro, fez um discurso a várias mãos e fica claro que esse discurso ele tentou atender a todos, né? Conversar com ambos os lados. Então, exatamente um discurso equilibrado que faz aceno direto para a ala governista, que faz aceno para o Supremo Tribunal Federal, levantou ali a Constituição, repetindo alguns gestos que era uma cobrança por parte de aliados do governo, e a oposição diz está tudo certo. Agora, na semana que vem, a gente tem as comissões, que serão distribuídas, né? Esse é uma outra disputa muito acirrada para ver quem vai conseguir ficar com as mais importantes. Mas até aqui há um discurso que todo mundo está ganhando. Na verdade, não é exatamente assim. Tem que ver quem de fato está ganhando. No Senado, aparentemente a oposição ganhou mais do que os governistas, viu? Meus amigos, no meio dessa queda de braço toda entre o centrão expandido, cada vez mais hiperpoderoso, entranhado lá em Brasília, e o governo cada vez mais enfraquecido, pode-se colocar assim, e quem acaba tomando no centrão sempre é a população. Bom, vamos ver. Quero a opinião dos três aqui, claro, fique à vontade. Mano. Marinho, o que me chamou mais atenção no sábado foi o discurso de Hugo Motta, trazendo uma tentativa de justificação constitucional para o papel novo exercido pelo Legislativo por meio das emendas parlamentares obrigatórias. O Hugo Motta chegou a, mencionando Ulisses Guimarães, que foi o grande líder da Constituição, chegou a dizer que, olha, a nossa Constituição diz que o governo é estabelecido pelo Executivo e pelo Legislativo. Ou seja, ele está dizendo que o que nós estamos vendo em termos de mudança de poder, com os deputados e senadores tendo mais recursos para destinar para as suas bases, seria a realização, digamos assim, da profecia constitucional, ou seja, seria simplesmente a vontade dos constituintes, o que é uma interpretação, no mínimo, polêmica. É isso aí. No momento onde a gente está de volta, agora sim, para todo mundo que também está nos escutando, sintonizados, nosso respeitável público aí da Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor, ainda repercutindo as mudanças nas placas tectônicas políticas em Brasília. Nenhuma surpresa muito relevante, mas ali na política miúda, do dia a dia, as trocas de acordos e favores e comissões, é aí que para alguns mora o perigo, mas é aí que realmente está o enfoque que a gente precisa dar toda a relevância.
Jess Peixoto, quer comentar? PP? Jess. Na verdade, quero. Uma coisa que me marcou muito nesse final de semana em relação a isso, o Bruno bem elabora, né? Na legislatura anterior, mas no mandato anterior do presidente Rodrigo Pacheco, a oposição, por conta da candidatura ali do Rogério Marinho, ela ficou sem determinados cargos e sem determinados espaços no Senado. Na Câmara ela teve, era o primeiro vice-presidente, estava ali o Sócrates do Rio de Janeiro, mas no Senado não. E agora eles têm dentro do Senado esse espaço por conta da candidatura da vitória agora do Alcolumbre, que é um inimigo histórico do presidente Bolsonaro por conta ali dos anos que presidiu o Senado Federal. E pela primeira vez em muito tempo, o presidente Bolsonaro e seus apoiadores tiveram uma crise de imagem em relação à população. Porque a população que foi motivada e que foi explicada, primeiro, o Alcolumbre não é bom. Agora recebeu, nós vamos apoiar o Alcolumbre. E a população não entendeu, porque já tinha essa mágoa com o Alcolumbre. Então nós vimos aí nas páginas de personagens como o próprio presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, filho dele, deputado, e tantos outros nomes, como a deputada federal Bia Kicis, cobranças da população. Mas vocês apoiaram o Alcolumbre, como assim? Então, assim, é interessante ver que a oposição ganha esses cargos, ganha talvez essas comissões, entre elas a Comissão de Segurança, que provavelmente será aí presidida pelo filho do presidente Flávio Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma crise com seus apoiadores em termos de eles não entenderem por que esse jogo foi jogado assim. Porque, afinal de contas, a primeira vice-presidência é do PL, mas a segunda vice-presidência é do PT. Então, essa incompreensão gera uma crise que a oposição não está sabendo tão bem endereçar e ainda estão brigando com os candidatos ali do PL, Marcos Pontes, e também do Novo, rachando ainda mais a direita. Ninguém está vendo o PSOL ser atacado pelo PT por ter oferecido uma candidatura, mas isso está acontecendo na direita. Aí fica realmente no meio de tantos acordos, né, Bruno? Só, enfim, direita e esquerda, pelo menos a nível simbólico, imagético, estético, um jogando flecha contra o outro, mas na hora do vamos ver, é todo mundo com tapinha nas costas, e talvez a imagem que melhor simbolizou isso, né, Bruno? Foi ali o Flávio Bolsonaro lançando um sorriso de admiração, atrás dele o próprio Randolph Rodrigues, também maravilhado com o anúncio de Alcolumbre confirmado na presidência do Senado. Como é que você viu isso? E o que me chamou a atenção, André, é que nas redes sociais, ontem, logo após essa eleição, que teve um evento, uma festa para cerca de 1.500 pessoas, um jantar de recepção para o deputado Hugo Mota, estava Eduardo Cunha, diversos nomes que estavam no evento ao lado de Hugo Mota. A gente já falou aqui diversas vezes que ele é da casa de Eduardo Cunha, mas os aliados do ex-presidente, aliados de Bolsonaro, que estão compartilhando no Instagram a vitória de Hugo Mota, os comentários estão bloqueados. De vários parlamentares, eu vi que os comentários foram bloqueados para os seus seguidores não fazerem nenhum tipo de questionamento, não fazer nenhum tipo de cobrança. Alguns estão recebendo os comentários, mas outros estão suspensos. Isso indica que, de fato, esse apoio foi, de fato, uma orientação do ex-presidente e não uma convicção dos parlamentares da oposição. E aí eu ouvia você comentar sobre o Humberto Costa. O Humberto Costa me disse nesse final de semana, numa defesa de uma reforma ministerial, que os aliados do governo, inclusive ele, está tendo dificuldade para ser recebido nos ministérios do governo. Agora imagina só, se um aliado do governo, da legenda do governo, não está sendo recebido na esplanada, imagina alguém da oposição. Meus amigos, segue dando o que falar. Eu já vou aqui com gente. A Jess comentou aqui com muita precisão sobre inimigos históricos, inimizades aí que atravessam um bom tempo, né?